apresentado, Fernando Diniz é o nome favorito da diretoria vascaína para assumir o time. Eu quero saber como é que estão as negociações. Dando boa tarde, Vene Casagrande, boa tarde, Lucas Pedrosa, tudo bem com vocês, meus amigos? Vou começar com o Pedrosa, para falar dessa situação aí, Pedrosa. E aí, é quente, está chegando o Fernando Diniz, e sua opinião, acha uma boa? Vamos lá, Flavinho, primeiro seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde ao Vene também. Ontem a gente trouxe que ele era o nome favorito, mas entre o nome favorito e fazer algum contato não tinha acontecido nada ainda. O Vasco, depois do programa aqui do SBT Esportes Rio, entrou em contato com o staff do jogador e já estão conversando exatamente com o staff do jogador, com o staff do técnico Fernando Diniz, já estão conversando de fato para poder chegar a um denominador comum, tanto em valores quanto também no projeto esportivo. O Fernando Diniz teve uma passagem recente pelo Cruzeiro, onde ele ficou muito chateado com a forma como ele saiu de lá, porque prometeram uma coisa para ele e não cumpriram nem metade dessas coisas. Ele chega num momento conturbado ali, de troca de SAF, de uma troca de elenco também, e aí prometem que ele teria tempo para trabalhar, ele quase é demitido, aí ele reclama, aí ele fica mais um pouquinho e no final das contas ele acaba demitido. Então, o que eu tenho de informação é que o contato do Vasco já foi feito, que o Fernando Diniz gosta muito do Vasco, apesar da última passagem dele não ter sido tão boa, até por conta do contexto do clube, Série B, ele tentou salvar ali um time bem fraco tecnicamente, e o Pedrinho e o Felipe são fãs confessos do próprio Fernando Diniz. Agora é tentar entrar em acordo financeiro e também mostrar esse projeto, porque o que ele precisa hoje é de respaldo. E além disso, o Vasco da Gama tem apresentado também um plano com reforços para o meio do ano. Porque, por exemplo, seja lá o Diniz ou não, o treinador que vier, Flávio, eu já falei isso aqui ontem, ele vai precisar receber peças. Porque assim, o elenco do Vasco é ruim? Não é ruim. Pode jogar melhor do que estava jogando com o Carille? Acredito que sim. Mas enquanto não preencher algumas lacunas, não dá para ficar criando expectativa de que esse time vai ter algo a mais ou vai ser algo a mais. Para mim, eu já falei aqui, é uma equipe de meio de tabela que vai brigar por uma Copa ali, ou outra ali por conta de São Januário, que é muito forte e tudo mais. Mas, independentemente do treinador que vier, eu não tenho grandes expectativas da temporada do Vasco. O ponto é, o torcedor quer ver o time jogar melhor. E para jogar melhor, a diretoria também tem que dar melhores reforços para o Fernando Diniz. Então isso também está sendo conversado, mostrando o plano para ele. Vale lembrar que, além do Operário, vai ter também o Palmeiras, tem o Porto Cabedelo e o Lanús nessa sequência, digamos assim, que o Vasco vai ter aí nos próximos jogos. E depois tem 5 jogos no Rio de Janeiro em 6 antes da parada para o Mundial. Então vai jogar 4 em São Januário, 1 contra o Fluminense no Maracanã e viaja para São Paulo para pegar o São Paulo no Morumbi. Depois tem a parada. Então o Vasco, que não está no Mundial, vai ficar um mês para trabalhar. E isso também vai ser importante, seja lá para o Fernando Diniz ou para qualquer outro treinador. Então tudo isso está sendo conversado. Na quinta-feira o Felipe fica à frente mesmo, ele já deu até treino para essa partida contra o Operário, para aí sim chegar a um acordo. Nesse momento, essa é a novidade que a gente tem. Quente, essa é boa, hein? Atenção, torcedor vascaíno, o Vasco, a diretoria, já entrou em contato, então, com o Fernando Diniz, com o Pedrosa está passando, depois da edição de ontem do programa, surgiu, então, esse fato, a diretoria procurou o Fernando Diniz para acertar, então, a contratação. Não está certo, é o favorito, mas a negociação já começou. Ô, Vene, eu acho que todo torcedor deve ficar pensando, mas qual Diniz que vem, né? A gente lembra do trabalho dele no Fluminense, foi o grande trabalho da carreira dele, campeão da Libertadores. Pô, esse Diniz é bom para arrumar a casa, né? Foi bem o Fluminense ali em 2023 com ele. E aí no ano seguinte, todo mundo sabe o que aconteceu. O Fluminense lutou para não cair e deixou o time na lanterna, aquela situação desesperadora, e também não foi bem, nem no Cruzeiro, nem na seleção brasileira. Você acha que está certo o Vasco em apostar no Fernando Diniz e atrás dele? Eu vou repetir o meu discurso e a minha opinião, que eu falei isso aqui ontem. Eu acho que o Vasco está certo em buscar o Fernando Diniz, porque dentro das opções que o Vasco tem hoje no mercado, eu não acredito no Vasco da Gama apresentando um projeto, fazendo um treinador deixar um respectivo clube para aceitar esse projeto, não acredito nisso. Então, dentro das opções que o Vasco tem no mercado, eu acho que o Fernando Diniz é um bom nome. Mas eu não acho que para ele, nesse momento, seria uma boa ele assumir esse risco que é o Vasco da Gama nesse momento. Por quê? Não é por conta da instituição, porque o Vasco da Gama é uma instituição enorme, mas por conta das peças que ele tem à disposição hoje. A não ser que a diretoria faça uma promessa para ele de reformular o elenco e trazer jogadores que ele possa indicar para melhorar o Vasco da Gama dentro de campo. O estilo de jogo do Fernando Diniz, eu tenho certeza que será o mesmo. Ele tem convicção no trabalho dele. Ele já deixou claro que não muda. E não muda. Não vai mudar. Isso aí já é um outro debate, se ele tem que mudar ou não.
ele não vai mudar. Ele não mudou no Fluminense, ele não mudou no Cruzeiro, não mudou na Seleção Brasileira e não vai mudar no Vasco da Gama. A questão é, os jogadores que estão lá atualmente vão conseguir se encaixar ao estilo de jogo do Fernando Diniz, que é um estilo de jogo que você precisa de tempo. A gente pode ver na Seleção Brasileira, ele não tinha tempo. Qual foi a nossa maior crítica? Que o Fernando Diniz não tinha tempo para conseguir botar o estilo de jogo dele na Seleção Brasileira. Então, ele vai ter tempo no Vasco da Gama, ele vai ter respaldo, porque não adianta. Se ele começar mal, por exemplo, por conta do estilo de jogo, a torcida vascaína vai pedir a saída novamente? Não adianta você contratar um treinador e a todo momento você pedir a saída dele. Então, eu concordo quando a diretoria chega no Fernando Diniz e fala, vou te dar respaldo. Aí sim, independentemente do que aconteça, a gente vai te respaldar, Fernando Diniz. Agora, eu, no lugar dele, assumiria o Vasco da Gama nesse momento? Não, eu não assumiria. Por entender que ele tem um estilo de jogo específico. Eu, no lugar dele, esperaria para começar um projeto na próxima temporada. Utilizaria o restante dessa temporada para estudar, enfim, adquirir novos conhecimentos, viaja para a Europa. Estou dando um exemplo aqui do que eu faria no lugar dele. Eu não assumiria o Vasco da Gama nesse momento no lugar dele. Mas se eu fosse dirigente do Vasco, eu tentaria a contratação dele, tentaria convencê-lo. O estilo do Diniz precisa de tempo, isso, claro, que pesou na seleção brasileira, que não tem oportunidade de reunir grupo para treinar, mas no Fluminense, que ele já conhecia bem o grupo, isso aí não serve como desculpa, também no Cruzeiro, e o Pedrosa já trouxe aqui, que ele vai ter esse tempo logo que começar o Mundial que o Vasco não disputa. Até lá, aí teria que ir aos trancos e barrancos, né? Porque muitas viagens, enfim, na sequência agora são jogos fora de casa, ele não vai ter esse tempo. Pedrosa, o que você está ouvindo dos vascaínos? Você sempre tem contato com os torcedores, redes sociais. Como é que receberam o nome do Diniz? Cara, eu acho que não só a torcida do Vasco, ô Flávio, mas talvez todas as torcidas do Brasil que ouvissem o nome do Diniz seria dividido. Vai ter gente que gosta muito pela coragem, por ser um cara que já foi campeão da forma que ele gosta de jogar, pela forma corajosa que ele joga, mas tem gente que também acha que o Diniz vai fazer o Vasco cair. Então, assim, é complicado porque, para mim, na minha visão, né, é uma divisão. Ele vai chegar com a aprovação de metade da torcida, obviamente não estou falando no sentido literal, e a outra metade vai reclamar e vai ter aquela galera que, peraí, deixa eu ver o que vai acontecer para depois falar. Então, assim, eu acho que a torcida do Vasco não teria a rejeição que teve com o Carille, por exemplo. Eu acho que o Carille ele chega com muito mais rejeição do que o Fernando Diniz nesse momento, se ele realmente conseguir se acertar com o Vasco da Gama. A minha opinião é que ele é um treinador que realmente precisa de tempo. Eu considero que o trabalho dele no Fluminense em 2023 foi maravilhoso. Ele ganhou a Libertadores jogando muito futebol. Em 2024, não tanto, mas também porque ele estava com uma divisão de responsabilidade com a seleção brasileira. Então, treinar um clube já é difícil. Imagina treinar um clube e treinar a seleção brasileira. Para mim, ele ter aceitado esse desafio foi um erro gigante na carreira dele. Porque ele era um técnico que era colocado como top 3 do Brasil, e aí ele vai para a seleção, o Fluminense cai de rendimento e ele cai de patamar também. E até com isso que o Vene falou sobre aceitar ou não, eu já falei aqui, uma coisa, no caso dele, eu acho que até abriria espaço em janeiro, em dezembro, para ele buscar outro clube. Mas no momento a gente viu Grêmio, Santos e Corinthians ficarem sem clubes aí, clubes grandes, digamos assim, e nenhum deles procurou o Diniz. Nenhum deles fez um contato direto com o Diniz. Então o mercado para o Diniz também está se fechando. E aí você acompanhando nesse momento as palavras da galera do SBT, analisando um pouquinho sobre essa possibilidade de Diniz fechar e ser o novo técnico da equipe do Vasco da Gama. A verdade é que Diniz já deu o sinal positivo. O sinal positivo o Diniz já deu para o presidente do Vasco. Agora é só ajustar questões salariais, né, projeto ali para que possa realmente bater o martelo e Diniz virar o novo técnico do Vasco, né, o retorno de Fernando Diniz para a equipe da Colina. A verdade é que uma das coisas, né, que eu concordo bastante com o que o Lucas Pedrosa falou é que a rejeição que ele vai ter comparado com Carille específico, vai ser muito menor. Muito menor. Porque o Carille é um cara que não tinha o DNA do Vasco, né? O Diniz era um time mais ofensivo, o Carille é um time mais defensivo, né? Então, para mim, o Carille já chegou com uma rejeição gigantesca e ninguém entendeu muito por que o Vasco estava buscando o Renato Gaúcho, depois veio para o Carille. Então, tipo assim, duas formas de jogo muito diferentes
E agora com o Diniz, né, tem essa possibilidade do Vasco ajustar isso. Né? O presidente sempre deixou bem claro que quer um time ofensivo e o Fernando Diniz pode proporcionar isso para a equipe do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!